Meus amigos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus ilumine você, você seja ricamente abençoado. Que o Espírito Santo possa dar forças para você que tem lutado para se manter na presença de Deus. Gostaria de chamar a atenção de todos. Estamos vivendo, no nosso país, a Olimpíada de 2016. Para muitos, um sonho. São mais ou menos 10 mil pessoas lutando, se esforçando, há 4 anos praticamente, para ganharem uma medalha de ouro. São aproximadamente 10 mil participantes, que têm dado tudo de si para ganharem uma medalha. Bem, Olimpíadas, desde a época dos apóstolos, ou talvez muito mais ainda, já existia. A verdade, eu quero dizer para você que as Olimpíadas não é nada mais, nada menos do que uma luta, por um troféu, uma batalha, um esforço que a pessoa faz para ganhar uma medalha. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo usa, como exemplo exatamente a vida de um atleta. Aqui no versículo 24 diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí o apóstolo Paulo diz assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não sabeis vocês que no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Um só leva o prêmio. É o que nós temos visto aí, Tem lá vários corredores, vários nadadores, vários ciclistas, mas um só leva a medalha de ouro. Tem lá a equipe de vôlei, várias equipes de vôlei, mas uma equipe só irá levar a medalha de ouro. Tem lá o pessoal, vários jovens pessoas lutando, no judô, mas um só levará a medalha de ouro. O apóstolo Paulo ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. É interessante que essas pessoas, para participarem das Olimpíadas, elas se preparam 4 anos. Durante 4 anos, eles se preparam, eles se empenham, eles procuram, fazerem de tudo. Muitos, igual eu estava vendo o nadador dos Estados Unidos, ele praticamente, o filho de 4 meses, o filho nasceu praticamente, ele não pôde estar perto. Ele por essa disputa, da Olimpíada aqui em 2016, aqui no Brasil, e ele também querendo vir para ganhar mais uma medalha, eu digo de passagem que ele já tem 20 e poucas medalhas de ouro. Ou seja, todo esforço, todo empenho que a pessoa faz, ela faz para ganhar uma medalha. E o apóstolo Paulo ele diz aqui o seguinte, olha só, para
alcançar uma coroa corruptível, seja uma medalha de ouro, seja de prata, de bronze. Uma medalha é algo que o ladrão pode levar. Ela, se vier, vamos lá, uma enchente, a medalha pode desaparecer. Aí ele diz assim: porém, nós, porém, a incorruptível. Aí Paulo diz assim: assim corro também eu, não sem meta. O cristão, minha amiga e meu amigo, você que é um cristão de verdade, você não pode estar na igreja, ir à igreja sem uma meta. E é verdade, a meta principal do cristão tem que ser a eternidade. Tem muitas pessoas que vão às igrejas, então, elas vão com meta, mas quer conquistar uma casa, quer conquistar um casamento, quer conquistar a vida econômica melhor, quer ter um carro, então vai lá fazer uma corrente, uma campanha, mas não há aquela preparação, não há aquele esforço, sabe, para conquistar o maior prêmio que o Senhor Jesus veio nos dar, que é a eternidade. Então o apóstolo Paulo diz assim, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quantos e quantos homens de Deus, mulheres de Deus, quantos pastores, quantos evangelistas, quantos obreiros, quantas pessoas que elas, sabe, elas ganharam muitas almas para Jesus, mas estão correndo um grave risco de perderem a dela. Por quê? Porque elas não focaram a meta, que é a eternidade. Minha amiga e meu amigo, o apóstolo Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. O que é que você precisa se dominar para que você não venha perder, sabe, a eternidade, a salvação? Para que você não venha perder o grande prêmio que Deus ele tem para os vencedores. O que é que você precisa se dominar? O apóstolo Paulo escrevendo aqui mesmo, ele vai dizendo assim, no capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, a verdade é que nós podemos fazer todas as coisas que der na nossa mente, mas nem tudo vai edificar a nossa vida. E é aí que entra o controle. Se, por exemplo, esses atletas que estão participando, que participaram já de outras Olimpíadas no passado e estão participando nessa agora, 2016, essas pessoas que participam ano após ano, de campeonatos, eles procuram se dominar em muitas coisas. Um nadador, um corredor, até mesmo um jogador de futebol, um lutador, ele não pode ficar toda semana numa pizzaria enchendo a barriga, de pizza. Ele não pode chegar e me dar um hambúrguer aqui, e feijoada, e tropeiro. Não pode, porque ele sabe que se ele engordar, se ele pegar mais peso, ele vai ficar mal para o campeonato. Então, ele procura se dominar. Então, ele fica longe. Quantos e quantos ficam longe de família, fica longe de amigos, muitos, por exemplo, jovens, muitos
nem se envolve com o namorado, porque eles têm um foco, eles têm uma meta. A meta é se preparar uns 4 anos para quando chegar na época da competição, eles então lutarem por uma medalha. Eles querem uma medalha de ouro. E é verdade, para a pessoa receber uma de ouro, ela tem que vencer tudo. Ela tem que vencer todas as etapas. Então, o apóstolo Paulo, minha amiga e meu amigo, ele vai dizendo aqui, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Se você quer alcançar a eternidade, a salvação, minha amiga e meu amigo, você tem que se esforçar muito, você tem que se empenhar muito. E olha, não é fácil, mas o que o nosso Senhor Jesus nos oferece é muito mais precioso, muito mais valioso do que é oferecido aos atletas deste mundo. Uma coroa de ouro, uma medalha de ouro, uma medalha de prata, de bronze, coisas corruptíveis. Mas Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe, algo que pode estragar. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aí Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É triste nós percebermos que muitas pessoas que ganharam, que têm ganhado aí tantas almas para Jesus, a dele própria, ele não está ganhando, ele não está, salvando. Minha amiga e meu amigo, veja em que você precisa, se dominar. O que você precisa se dominar? Todas as coisas nos são lícitas. Sim, nós podemos muitas coisas, mas não use da liberdade que o Senhor te dá para que você venha dar ocasião à carne. E aí é que está o perigo, porque muitos e muitos que têm saído por aí ganhando almas para Jesus, têm salvado almas para Jesus, têm vivido também uma vida na carnalidade. Na carnalidade, não tem se dominado, não tem se preocupado com a sua própria salvação. Então estão por aí ganhando alma, salvando almas, mas a dele está indo para o inferno. Por quê? Porque ele acha, ou ele pensa, ou talvez nem pense, que tem pessoas que ela vai levando a vida, entendeu? Sem pensar na salvação, na eternidade. Mas aqui nós estamos vendo aqui um homem, o apóstolo Paulo, ele dizendo: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se eu e você, que é um cristão de verdade, se nós não tomarmos cuidado, seremos desqualificados. É por isso que o próprio Jesus, ele diz, naquele dia, o grande dia, muitos dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer assim: apartai-me de mim, maldito, porque eu não te conheço. Minha amiga e meu amigo, o nosso Senhor Jesus, aqui nas cartas de Apocalipse, ele vai dizendo, algumas bênçãos ao vencedor.
aqui no capítulo 2 de Apocalipse, são vários, mas no capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O alimento da árvore da vida é para os vencedores, é para aqueles que perseveram, para aqueles que se mantêm firmes com Deus e que vão vencer, vão ficar firmes até o fim e vão vencer. Aí ele vai dizendo mais ainda no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aí ele vai falando mais, ainda no capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quer dizer, ele vai dizendo aqui, versículo 10: não temais as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Promessas de Deus. Ele vai dizendo no capítulo 3, versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ainda no capítulo 3, versículo 12, ele diz: ao vencedor farei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quer dizer, promessas de Deus para os vencedores. Ainda no capítulo 3, versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, minha amiga e meu amigo, a verdade é que todos correm, mas um leva o prêmio. Isso aqui nessa vida. Mas o Senhor Jesus, ele na cruz do Calvário, ele rasgou o véu e ele abriu a porta para todos. Quando nós lemos aqui em João capítulo 3, versículo 16, então diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repito esse versículo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, Deus ama as pessoas do mundo, Deus ama a todos, mas nem todos estão dispostos a se dominar, nem todas estão dispostas a largar o pecado, a largar as coisas erradas, para conquistar esse grande prêmio que Jesus nos garantiu, que é a eternidade. Então, Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, minha amiga e meu amigo, Deus amou a todos de tal maneira que deu o seu único filho presta atenção nesse para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Paulo está dizendo assim, todo atleta que quer ganhar uma medalha de ouro, ele procura se dominar em tudo. Então ele não fica nas noitadas, ele não come qualquer coisa, a alimentação dele é controlada, ele infelizmente não tira férias com a família, mas ele se dá 100% naquilo que ele quer. A meta dele nesses 4 anos é se preparar para quando chegar a hora ele competir e ganhar a medalha de ouro. Nós temos visto muitos voltando para casa sem medalha. Não venceram. A medalha é para quem vence. A eternidade Jesus ofereceu para todos. Mas não é um fato que Jesus ofereceu. Jesus, ele deu. Na verdade, Deus, ele deu a eternidade, garantiu a eternidade para todos. Mas nem todos querem. Porque nem todos querem se dominar. Nem todos querem largar a prostituição. Nem todos querem largar a mentira. Nem todos querem largar a inveja. Nem todos querem largar o pecado. Nem todos querem largar a impureza. Nem todos querem largar os vícios. Então, se não há domínio da parte da pessoa, então ela está, desprezando o maior prêmio que Deus ofereceu para a humanidade, que é a eternidade. Minha amiga e meu amigo, que você possa lutar, se esforçar, se empenhar, para que você, além de estar ganhando almas para Jesus, você também venha salvar a sua. Como disse o apóstolo Paulo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Deus possa iluminar a sua vida, iluminar seu coração, para que você compreenda mais essa mensagem. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, somente o Senhor, meu Deus, pode nos capacitar, nos dar forças, para que possamos perseverarmos em seguir o Senhor. Meu Deus, a Tua palavra está aqui dizendo claramente que o Senhor amou o mundo. E quando diz que o Senhor amou o mundo, não é que o Senhor amou as terras, as árvores. Não, o Senhor amou cada um de nós, cada ser humano, meu Pai. O Senhor ama a prostituta, o Senhor ama o drogado, o homicida. O Senhor, meu Pai, ama a todos. O Senhor ama, ó meu Pai, o católico, o evangélico, o espírita, o budista. O Senhor ama a todos. Mas a Tua palavra diz:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Por isso, meu Deus, por isso teu servo Paulo diz: correi vós também de tal maneira que alcanceis. Oh, meu Pai, quantas pessoas que não têm conseguido se dominar, meu Pai. O pecado está sempre presente neles e eles têm cedido para o pecado. Satanás tem tentado, Satanás tem armado ciladas e eles têm caído na inveja, têm caído nos vícios, na imundícia, na prostituição e tantos e mais. Querido Deus, que o Senhor fortaleça essa pessoa que verdadeiramente deseja a eternidade. Além de nós ganharmos a eternidade, o Senhor nos oferece vários prêmios, se nós vencermos. E que cada pessoa, meu Pai, cada cristão, cada filho que realmente, meu Pai, entende a palavra do Senhor e que deseja a eternidade, que o Senhor dê forças para ele, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor seja com ele para que ele venha tomar posse da eternidade. Pai, abençoe tua igreja, abençoe teu povo. Querido Deus, abençoe as pessoas aqui da comunidade evangélica Ponto de Fé. O Senhor é testemunha que todos os dias que nós nos reunimos aqui, eles têm recebido a orientação do Senhor. Pai, o Senhor é testemunha de que eles têm sido orientados em buscar, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Pai, abençoe todos os dizimistas, os ofertantes e aqueles, meu Pai, que muitas vezes vêm à tua casa, não tem nada para dar, mas que ama a tua obra. Abençoe a todos. Abençoe os meus familiares, como também os familiares da minha esposa, os familiares do teu povo. Abençoe essa pessoa que acompanha esse vídeo, a casa dela, a família dela. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todos em tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha amiga e meu amigo, saiba você que o nosso Deus, Ele tem uma coroa de glória para oferecer, para dar para cada vencedor. Lute, se esforce, se empenhe. Como disse o apóstolo Paulo, né? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não fique dando golpes no ar. Busque, eu tenho certeza que Deus te abençoará poderosamente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo.